O canal Aqui Tem História apresenta, da euforia à realidade. O povo negro entregue à própria sorte. A vida dos ex-escravos após a Lei Áurea foi marcada por racismo velado e exclusão social. Os escravos libertos abandonaram as fazendas nas quais foram escravizados e mudaram-se para outras ou para as grandes cidades, principalmente os grandes centros. Chegando lá negava-se trabalho para o povo negro e assim começou a marginalização do nosso povo. Nesse período iniciou-se a favelização nas cidades como Vitória, Rio de Janeiro e Salvador. Os negros não possuíam trabalho e moradia, começando a ocupar os espaços urbanos de forma desordenada. No campo, os grandes fazendeiros e antigos donos de escravos impediam que os libertos fizessem suas mudanças, sendo ameaçados fisicamente para que não se mudassem. E outra estratégia utilizada era a de tomar a tutoria dos filhos dos ex-escravos e com isso forçavam esses a permanecerem em sua propriedade trabalhando por comida. Houve, inclusive, casos de filhos de libertos que foram sequestrados. Os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos. Houve um aumento do número de trabalhadores temporários que trocava mão de obra por um prato de comida e juntando-se a eles os mendigos e as crianças negras abandonadas nas ruas, sendo eles os réis de uma sociedade elitista. Ocorreram inúmeras perseguições por parte dos ex-senhores, que não se conformaram com a aprovação da Lei Áurea, ocasionando assim uma dura perseguição a pessoas as quais eles mantinham sob o seu domínio, sendo após a promulgação da lei, os ex-escravizados. A vida dos ex-escravos após a Lei Áurea foi marcada por racismo velado e exclusão social, e não foi acompanhada por políticas públicas de integração. Os ex-escravos ficaram marginalizados e sem acesso à educação, saúde, formação profissional e cidadania. O governo não realizou projetos de inserção dos ex-escravos na sociedade e não os indenizou. A Lei Áurea não reparou os danos causados aos negros e não garantiu direitos básicos. A falta de acesso à educação por parte dos libertos era um projeto de sociedade das elites dominantes da época e foi uma questão fundamental para manter esse grupo como mão de obra barata. Sem acesso ao estudo, os negros permaneceram sem oportunidades para melhorar de vida. Muitos dos ex-senhores começaram a mobilizar as autoridades para reprimirem os libertos sob os argumentos de vadiagem e vagabundagem. Apesar dos libertos procurarem abertamente as melhores condições para si, eles permaneceram ocupando uma posição marginal na sociedade brasileira. A falta de acesso à terra foi uma questão fundamental, pois a Lei Áurea não veio acompanhada de uma reforma agrária, o que forçou os libertos a permanecerem trabalhando em ofícios com baixa remuneração. O pós-abolição foi o início de um longo processo de luta dos negros por direitos, dignidade, reconhecimento e inclusão, que até hoje ainda não está concluído. No final do século XIX surge no Brasil um racismo estrutural contra o povo negro. A partir de 1890, são impiedosamente perseguidos os capoeiras, os pretos velhos, as quitandeiras, e as mulheres negras mães solteiras que buscavam sobrevivência nas ruas do Rio de Janeiro e nas grandes cidades do Brasil. A República Brasileira chegou para manter intocada uma estrutura elitista e excludente. Surgem as primeiras teorias do racialismo para justificar a superioridade intelectual, física e moral do europeu branco. O Brasil abre os portos para imigrantes brancos oriundos da Europa e a elite brasileira tenta branquear a nossa sociedade. Através da imigração, o governo brasileiro acolhia os imigrantes e segregava o povo negro. O povo negro sofre com racismo de forma intensa desde sempre. Os seguidores de religiões afro-brasileiras são ainda vítimas de discriminação e taxados como praticantes de seitas demoníacas, tendo seus terreiros e templos invadidos e depredados. Os negros através dos tempos foram taxados como preguiçosos e malandros, lhes sendo oferecidos os piores trabalhos. Hoje o racismo é um problema estrutural no Brasil, expondo uma ferida aberta por 388 anos de escravidão. Hoje há uma luta por inclusão do povo negro em nossa sociedade, houve conquistas, mas há muito a ser feito. Viva o povo negro! O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela e até breve. Existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro Januário Garcia.